Olá, meus amigos. Hoje nós estamos aqui para falar do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiros. São disciplinas para o concurso de analista do Banco Central do Brasil. Nós viemos trazer aqui algumas super dicas finais aí para o concurso. Primeiro, nós gostaríamos de falar do Sistema Financeiro Nacional, né? Cai muito a definição do sistema financeiro. O que é o sistema financeiro? Sistema é um conjunto, então o sistema financeiro é um conjunto também de instituições, de instrumentos que são colocados à disposição de seus participantes, né? Para que esses participantes operacionalizem o sistema. Que instrumentos são esses? São os instrumentos financeiros que são colocados à disposição deles para aqueles agentes que têm muitos recursos, chamados agentes superavitários, possam transferir esses recursos para os agentes que têm poucos recursos, que são chamados agentes deficitários. Isso que é o Sistema Financeiro Nacional. Esse Sistema Financeiro Nacional, ele compreende alguns mercados, né? Por exemplo, nós temos o mercado de crédito. O mercado de crédito é aquele fornecedor, provedor de crédito para as pessoas físicas e pessoas jurídicas. Esse mercado funciona a curto e médio prazo. Nós temos o mercado monetário, onde são feitas as transações financeiras no mercado. É um mercado de curto prazo. Nós temos o mercado de câmbio, que é também um mercado de curto prazo, e nós temos o mercado de capitais, que também é um mercado de longo prazo. Logo, agregado a isso, nós temos dois outros mercados, que é o mercado segurador e temos o mercado de previdência complementar, né? Agregado a esses quatro mercados, que são a segmentação do sistema financeiro. A estrutura do sistema financeiro é a seguinte: o sistema compreende os órgãos normativos, os órgãos, as instituições supervisoras e as entidades operadoras. Primeiro, os órgãos normativos. São 3 conselhos, guardem assim, 3 conselhos. Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Logo, são órgãos porque não têm personalidade jurídica. Então, são os conselhos. Órgãos são 3 conselhos. As entidades supervisoras, como vocês têm que guardar? Supervisores que fazem a supervisão do mercado. Então, as supervisoras são Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados e a Previc, que substituiu a SPC, a Previdência Complementar, Superintendência de Previdência Complementar. Então, as entidades supervisoras são 4 superintendências, né? 4 instituições importantes que não são chamados órgãos normativos. Tá? As entidades operadoras são todas as instituições financeiras, monetárias e não monetárias, que compreendem sob a supervisão do Banco Central, da CVM, da Previc e da SUSEP, elas compreendem todas as instituições que operacionalizam o mercado. Bom, passamos agora para as instituições financeiras. Mas antes da gente falar das instituições financeiras, eu gostaria de chamar a atenção para o Conselho Monetário Nacional, que é muito cobrado em prova. O Conselho Monetário Nacional é um órgão deliberativo máximo do sistema financeiro. As instituições, todas as instituições seguem as regras ditadas pelo Conselho Monetário Nacional por meio de suas resoluções que ele repassa ao mercado por meio do Banco Central do Brasil. Porque o Banco Central do Brasil compete cumprir e fazer cumprir todas as determinações do Conselho Monetário Nacional. Junto ao Conselho Monetário Nacional funcionam as comissões consultivas e a chamada Comissão de Moeda e do Crédito, a COMOC, né? O que mais que a gente tem que guardar sobre o Conselho Monetário Nacional? Composição. A composição dele foi alterada desde a criação da 4595 em 64, desde a criação do CMNE, ele foi reconstituída, refeita essa
composição do Conselho Monetário Nacional. Hoje, quem integra o Conselho Monetário Nacional? O ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o presidente do Bacen. São 3 figuras, 2 ministros e 1 presidente. Quanto às reuniões? Reuniões também caem muito em prova. Reuniões, não existem reuniões sigilosas. Todas as reuniões do Conselho Monetário Nacional são reduzidas a termos, são reduzidas a atas, e essas atas são divulgadas no Diário Oficial da União. Então, não tem. O Conselho Monetário Nacional pode ter convidados a essas reuniões? Pode sim, convidados podem assistir a essa reunião, desde que autorizados, devidamente cadastrados, autorizados pelo seu presidente. Quais são os objetivos do Conselho Monetário Nacional? Bom, o Conselho Monetário Nacional, primeiro, as reuniões dele, mais uma vez, eles acontecem ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que o presidente achar necessário e convocar os componentes para as reuniões. Bom, os objetivos dele, a gente guarda, assim, Prazorc, são os objetivos da política do Conselho Monetário Nacional, está lá no artigo 3º da 4595. Prazorc por quê? Porque é para propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros com vista a maior eficiência do sistema de pagamentos brasileiros e mobilização de recursos. O R é de quê? De regular o valor interno da moeda e, para tanto, prevenindo ou corrigindo surtos inflacionários e deflacionários. Isso também cai muito em prova. Corrigir surtos inflacionários e deflacionários é uma competência, é um objetivo do Conselho Monetário Nacional. Adaptar, essa também cai muito. O A do Prazorc é adaptar o volume do meio de pagamentos às reais necessidades da economia nacional. Como vem caindo em prova? Adaptar as necessidades da economia nacional ao volume de pagamentos. É errado. Adaptar o volume de pagamentos às reais necessidades da economia nacional. O Z do Prazorc é zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Como vem caindo em prova? O CMN tem por objetivo zelar pela liquidez e insolvência das instituições financeiras. Não é insolvência, é solvência. O O do Prazorc, orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas. O outro R do Prazorc, regular o valor externo da moeda e o equilíbrio no balanço de pagamentos do país. E, por fim, o C do Prazorc é coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e dívida pública interna e externa. Esses são os objetivos do Conselho Monetário Nacional. Então, guardem assim, os objetivos do Conselho Monetário Nacional são o Prazorc. Vocês já têm essas super dicas em mãos, então vocês podem acompanhar. Bom, as comissões, nós temos a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, que é integrada lá por presidente e 4 diretores do Banco Central, presidente da Comissão de Valores Mobiliários, secretário executivo do Planejamento, Orçamento e Gestão, secretário executivo do Tesouro Nacional e da Política Econômica do Ministério da Fazenda. Nós temos também 7 comissões consultivas, isso é importante também. A Comissão de Normas está lá no artigo 11 da Lei 9069 de 95, tá? A gente não vai mencionar uma a uma aqui, porque senão a gente não vai chegar até o final das nossas dicas, né? Competência do Conselho Monetário. Essa competência está lá no artigo 4º da Lei 4595 de 64. As atribuições é autorizar a emissão de papel moeda, fixar as diretrizes e normas da política cambial, disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e limitar sempre que for necessário a taxa de juros, desconto, comissões, entre outros.
Determinar o recolhimento do compulsório, que é recolhido ao Banco Central. Regular as operações de redesconto do Banco Central. Regular a constituição e o funcionamento de todas as instituições financeiras. Aprovar o orçamento monetário que é preparado pelo Bacen. Então, essa também cai muito. Quem prepara o orçamento monetário? O Bacen. O Bacen prepara o orçamento monetário e o Conselho Monetário é que vai verificar esse orçamento. Determinar, essa também cai em prova, já caíram várias provas, determinar a percentagem máxima de recursos que as instituições poderão emprestar a um mesmo cliente. Outra, estipular índice e condições sobre encaixes, mobilizações e outras relações patrimoniais. Expedir normas, essa também cai bastante, expedir normas gerais de contabilidade e estatística que as instituições têm que observar. Delimitar o capital mínimo das instituições financeiras em periodicidade não inferior a 2 anos. Outra, outorgar ao Bacen o monopólio das operações de câmbio quando ocorrer grave desequilíbrio no balanço de pagamentos ou se houver sérias razões para prever a iminência de tal situação. E essa pergunta, esse tema vem caindo quando ocorrer grave desequilíbrio cambial, não é desequilíbrio cambial, desequilíbrio no balanço de pagamentos. A outra também que cai bastante é disciplinar as atividades das bolsas de valores e dos corretores de fundos públicos. Então, do Conselho Monetário Nacional, o que a gente tinha para falar era isso daí, tá? E não esqueçam, ele é o órgão deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional. Não é o Banco Central que é ele, tá? E nós vamos passar agora para o Banco Central do Brasil. Banco Central do Brasil, para onde vocês pretendem entrar, é o principal executor das metas traçadas pelo CMN. É o principal executor do Sistema Financeiro Nacional. Então, qual é a grande competência? A competência geral do Banco Central é cumprir e fazer cumprir as determinações do Conselho Monetário. Qual é a natureza jurídica do Banco Central do Brasil? É uma autarquia. Autarquia vinculada a que ministério? Ao Ministério da Fazenda. Né? Nós temos uma diretoria que hoje está composta de 9 membros, presidente mais 8 diretores, todos eles nomeados pelo presidente da República e todos sujeitos à aprovação no Senado. Objetivos. Os objetivos do Banco Central, enquanto os objetivos do Conselho Monetário Nacional é o Prasorc, do Banco Central a gente pode falar que é o Zezé Mané. Zezé Mané. O que é o Zezé Mané? São 2, zelar pela adequada liquidez da economia. Outro, zelar pela estabilidade e promover o aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional. Manter as reservas internacionais em níveis adequados. E estimular a formação de poupança. Então, na prova, quando vocês virem esses objetivos, vocês distingam bem. Esses objetivos são objetivos do CMN. Esses objetivos são objetivos do Banco Central do Brasil. Quais são as principais atribuições do Banco Central do Brasil? Para que serve essa autarquia federal? Para quê? Para formular a política monetária e cambial, é ela que cuida, é o Banco Central que cuida da política monetária, de acordo com as regras traçadas pelo governo. Regular e administrar o sistema financeiro é competência, é uma atribuição do Banco Central. Administrar o sistema de pagamentos, o Banco Central é o principal, é o gestor, não o principal, o gestor do sistema de pagamentos brasileiros e do meio circulante. Ele é emissor de moeda, né? Emissor de papel moeda. Então, é preciso distinguir. Ele é o emissor do papel moeda, a Casa da Moeda simplesmente imprime o papel. Receber os recolhimentos compulsórios dos bancos, autorizar e fiscalizar o funcionamento das instituições financeiras, punindo-as se necessário. Então, essa pergunta também cai na prova. O Banco Central pode punir as instituições financeiras? Pode e pune. Controlar o fluxo de capital estrangeiros e exercer o controle do crédito.
Nós temos uma diretoria, que a gente já falou, essa diretoria se reúne ordinariamente uma vez por semana, de forma geral às quartas-feiras, e sempre que necessário e convocado pelo seu presidente, ele pode se reunir extraordinariamente. Vedações, e essa parte é importante agora para o concurso. O Banco Central é proibido financiar o Tesouro Nacional, de acordo com o artigo 164 da Constituição da República, e é proibido emitir títulos de sua responsabilidade desde 2002, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101. Nós vamos agora dar uma paradinha e a gente vai continuar no segundo bloco com as instituições financeiras.